E aí Paulo, ele escreve para uma igreja que está mergulhada, irmãos, numa cidade que, politicamente, socialmente, moralmente, religiosamente, era uma farofa. Me perdoe pela expressão, mas talvez seja a melhor palavra para você entender o cenário daquela cidade. Roma, gente, era uma bagunça. Quem governava Roma nessa época era um cara chamado Nero. Há estudos sobre Nero, que se você ler, estudos históricos mesmo, você vê que Nero era um cara dos mais pervertidos e maus que o mundo conheceu. O cara aprontava. O cara sambava na cara de todo mundo. Orgias. Irmãos, a coisa era braba. Pastor, mas aí o senhor vem agora, em 2025, pregando um versículo que era para esta igreja, para esse contexto. A história diz que nessa época havia em Roma cerca de 50 mil judeus. E eles não eram benquistos. O judeu nunca foi benquisto em lugar nenhum do mundo. Sempre foi um povo perseguido. Recentemente tivemos aí uma das piores tragédias da humanidade, que foi o Holocausto, em que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E eles sempre estiveram em guerra, ainda estão. Então notem, 50 mil judeus moravam lá, mas boa parte desses judeus não era convertida a Jesus. Do que a gente pode depreender que os nossos irmãos de Roma eram pessoas simples, bem prováveis, algumas judias, outras não, gentílicas, povos de outras nações que estavam na capital do império, porque ali era o lugar onde o dinheiro girava, onde o negócio girava, enfim, era mais do que uma metrópole, era uma cidade cosmopolita daquele mundo. Estudando essa palavra, irmãos, a gente começa a perceber que a cidade onde nós moramos, guardadas as devidas proporções, não se distancia muito do contexto em que esses nossos irmãos estavam inseridos. E você vai ver ao longo do capítulo 13 que Paulo usa esse verbo despertar, porque ele começa a perceber que aquela igreja já estava dormindo espiritualmente. Porque há um grande perigo de nós estarmos inseridos num lugar onde reina a corrupção, a maldade, a violência, a falta de sensibilidade de amor, a desorganização, a falta de cuidado com o próximo, com a natureza, onde a cultura, e aqui eu não estou falando mal do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, eu estou falando da nossa nação como um todo. Se a gente não tomar cuidado e não despertar do sono, nós somos conduzidos com a mentalidade romana ou com a mentalidade do nosso tempo. E Deus está dizendo, está na hora de acordar. Igreja Batista Missionária Betel, nós precisamos acordar para que os nossos olhos vejam a realidade que nos circunda. A realidade em que nós estamos inseridos, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso. Este país está em crise.